Boa tarde. No Band Cidade, a entrevista deste sábado, nós vamos tratar sobre o tema eleições. O nosso convidado é o antropólogo e professor da UFAM, Ademir Ramos. Boa tarde, professor. O senhor também que é coordenador do Núcleo de Cultura Política da UFAM. Boa tarde. Seja bem-vindo. Estamos aqui para esclarecer, levantar questões e, se possível, fazer uma profunda reflexão sobre esse momento cívico que nós vivemos, que é o processo eleitoral. Quer dizer, quando você passa nas ruas, você vê essas bandeiras correndo de ambos os lados, os cabos eleitorais, o povo discutindo. Isso é um momento solene da democracia. O senhor sente que a sociedade está mais amadurecida para as eleições? Olha, é um processo, né? Na verdade, nós começamos esse processo em 88 para cá, com a nova Constituição, começa uma ampla discussão sobre o valor da democracia, sobre o processo eleitoral, sobre as eleições. E, no Amazonas, nós avançamos um pouco mais com o processo de implantação das universidades no interior do Estado. Isso vai criando um corpo, um capital intelectual capaz de problematizar o processo de participação social. Quer dizer, o que eu percebo, o que eu sinto e vejo é que aumentou cada vez mais o desejo de participar. Quer dizer, isso é preciso ir refletindo, porque toda a legislação, é isso que é importante deixar bem claro, o TRE e a legislação não existe para proteger o candidato, mas para proteger o eleitor, a vontade soberana do eleitor de decidir nas urnas os seus candidatos. A sociedade está mais crítica, principalmente no interior. Sim, eu estou convicto disso, que o nosso interior, com a presença da UEA, da Universidade Estadual do Amazonas, com a nossa Universidade Federal, com a implantação de outros projetos, está tendo uma participação maior, porque o mais importante não é só votar, mas é o eleitor acompanhar o desenvolvimento e os procedimentos adotados pelos seus candidatos. Quer dizer, são os mecanismos de controle social sobre a conduta e a participação do seu candidato, tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo. Qual que é a avaliação que o senhor faz da propaganda política na televisão e no rádio? Isso é um grande avanço, né? Eu vejo um grande avanço porque, devido às sociedades complexas que nós vivemos hoje, e, sobretudo, a sociedade da comunicação, então, necessariamente, a mídia, não só a mídia, a grande mídia, mas as mídias sociais contribuem diretamente para informar o eleitor e fazer com que o eleitor cidadão participe desse processo. Agora, tem algumas dificuldades, porque ainda, como nós não temos ainda um espírito mais participativo local, os candidatos mandam buscar os marqueteiros tudo de fora e fica tudo chapado. Quer dizer, ficam os programas tudo igual, porque são programas chapados. Quer dizer, aquelas receitas são receitas, né, para tentar convencer o eleitor. Isso acontece na propaganda, quer dizer, você trata o candidato como se fosse uma coisa e você vende como um produto, né? Veja o Bombril, por exemplo, mas você vê isso também nos debates. Recentemente vimos um debate por uma emissora nacional que faz um modelo chapado de cima para baixo. Quer dizer, o mesmo modelo, os mesmos temas, a mesma forma que é discutido lá em São Paulo, que é discutido no Rio de Janeiro, jogam para Manaus. Que em Manaus ainda é pior, o Amazonas é pior porque jogam depois de meia-noite. Quer dizer, quem é que vai assistir um debate, o trabalhador vai assistir um debate meia-noite? Quer dizer, o debate é tão importante para que possa elucidar a decisão, né, e, ao mesmo tempo, fazer com que o eleitor participe de um processo de discussão. Quer dizer, isso é importante para a democracia. Mas temos outros elementos. Nós temos a televisão, a propaganda eleitoral, né? A propaganda eleitoral, tem o contato com o eleitor na rua, tem a história do eleitor, quer dizer, isso que é importante, a trajetória do candidato e essa relação entre o candidato e o eleitor. Porque, na verdade, o que o candidato quer é estabelecer uma relação afetiva com o eleitor. Ele diz assim, olha, eu sou igual a você, eu conheço você. Quer dizer, ele está tentando construir uma relação com o eleitor e, ao mesmo tempo, fazer com que o eleitor se apaixone por ele, porque política é paixão. Agora, a gente tem um índice ainda alto de pessoas indecisas, né? Não sabem ainda em quem vão votar no próximo domingo. Qual que seria o método, a receita para realmente encontrar um candidato que realmente bate
com as suas convicções e os seus anseios? É preciso refletir sobre o sistema eleitoral brasileiro. Por isso que está se reivindicando e brigando para que se faça uma reforma do sistema político brasileiro. Porque, na verdade, quando os candidatos aparecem na telinha dizendo que é candidato para prefeito, para vereador, para deputado, para o Senado, nesse caso para deputado, para a prefeitura e para a Câmara Municipal, não foi o eleitor que escolheu. Na verdade, quem escolheu foi o partido político. O partido político escolheu de acordo com suas conveniências. E essa eleição é importante, essas eleições que nós estamos vivendo agora, é muito importante, esse momento cívico brasileiro, porque nós estamos fazendo cumprir a lei da ficha limpa. E nós estamos discutindo no Núcleo de Cultura Política e no Projeto Jaraqui, esse projeto que é uma tribuna popular, que reunimos todos os sábados, a partir das 10 horas da manhã, lá na Praça da Polícia, na Praça Eleodoro Balbi, aberto ao público. É uma tribuna, é um laboratório, é um observatório. Nós estamos discutindo a criminalização dos partidos. Por quê? Porque, na verdade, o responsável de tudo isso é o partido político. Ele convenciona o candidato. Por exemplo, agora, olha o que está acontecendo agora. Vários candidatos estão indeferidos, estão sob força de liminar, são candidatos, estão entrando com recurso na possibilidade de saber se depois de eleito vão assumir. Olha aí, isso é uma coisa muito grave. É uma coisa muito grave em termos de democracia e cumprimento da lei. Quer dizer, você vai votar no candidato que muitas vezes não sabe se ele vai assumir ou não. Mas o que acontece? Acontece que o voto dele, muitas vezes, é válido e beneficia o partido. O partido sabe que ele é ficha suja, mas como ele tem uma densidade eleitoral, o partido convencionou esse candidato. Então, nós estamos numa discussão ampla sobre a criminalização dos partidos aqui no Amazonas, e vamos remeter para Brasília. Eu já marquei audiência com o Dom Luiz, exatamente para discutir isso com a CNBB e ver como fazer uma estratégia nacional para comprometer os partidos nessa sujeira política e ver se conseguimos limpar. Não só o partido, mas a direção. Hoje pune o candidato, mas não pune o partido. A ficha limpa só pune o candidato, penaliza o candidato, mas os partidos estão salvos. Nós podem se beneficiar com o candidato. Podem se beneficiar. Suja. Então, nós temos que começar a discutir a qualidade e a limpeza dos partidos políticos. E como nós sabemos, a estrutura política no Brasil, não há democracia sem partido político. Então, nós temos que começar a limpar essa célula. E como é que limpamos? A partir da sua direção e, consequentemente, com o cumprimento da ficha limpa e responsabilizando os partidos por qualquer convencionamento de candidatos. Manaus tem um histórico de ter segundo turno, ter eleições bastante disputadas. Como é que o senhor analisa o cenário político hoje? Nós manauaras, nós estamos com um bom quadro para votar. Nós estamos com um quadro bom para votar. Nós estamos com bons nomes. A discussão entre nós aqui é sobre a questão de grupos políticos e nem questão ideológica. Nós estamos discutindo aqui mais o aspecto operacional e a pragmática da política. Então, nós temos, com certeza, segundo as pesquisas, nós teremos o primeiro turno e vamos para o segundo turno. Esse é um processo sábio da legislação brasileira. Eu estou convicto disso, está lá na Constituição Federal, foi uma conquista, artigo 77 da Constituição Federal, que fala da questão do segundo turno, com a emenda constitucional número 16. É importante destacar isso, porque o eleitor, ele tem o primeiro embate. Nós temos, por exemplo, 9 candidatos, é como se fosse um filtro, um catalisador. E vamos para o embate no segundo momento. É melhor. Segundo momento, você tem confronto de proposta. O que nós temos que discutir são propostas e, consequentemente, a diferença. Porque se você analisa as propostas dos candidatos, são quase todas iguais. Quase todas iguais. Nós temos bons nomes, as propostas quase todas iguais, e por isso confunde o eleitor. Confunde o eleitor porque o que diferencia uma proposta da outra é o como fazer. Como é que candidato X diz que vai realizar aquela proposta? Tem que ver a questão do orçamento,
Nós temos a questão do orçamento, tem que pensar a questão do planejamento, tem que pensar na competência e habilidade do candidato e, consequentemente, do corpo técnico que vai compor, a relação do candidato com a Câmara Municipal, e aí que eu queria pautar a discussão. Nós estamos tratando de duas eleições majoritárias para prefeito, para o Poder Executivo, e eleição proporcional para o Legislativo. E esse é um assunto que eu gostaria de tocar no... E o sistema é um sistema de coalizão. Quer dizer, nós temos que discutir isso, discutir profundamente isso. E aí, o eleitor, com tanto nome, nós estamos com 9 candidatos para prefeitos, 930 e tantos para vereador. Quer dizer, nós temos que ter clareza, coloque-se no lugar do eleitor. Em quem eu vou votar? Quais são os critérios que eu devo adotar? Primeiro, em política, nós temos que pensar sempre do todo para o particular. Quer dizer, isso é a regra. Nós pensamos sempre a cidade e depois pensamos nós, cidadãos. Mas no senso comum é o contrário. Pensamos os valores estão invertidos. Pensamos sempre, como é que eu vou me dar bem nessa? E tem o eleitor canalha. O eleitor canalha é aquele que pensa o seguinte: olha, se todo mundo está roubando, eu preferível ter um amigo ladrão do que o outro tê-lo. Então, esse é o eleitor canalha. Então, esse não contribui com a limpeza da política. Professor, vamos falar então sobre eleição para vereadores no próximo bloco. Ok, voltaremos. Não saia daí, mais política daqui a pouco.